Adalto brasileiro do nascimento, radialista na sua essência, locutor e blogueiro esportivo, resolveu acreditar em um novo projeto e criou a primeira web rádio com programação musical 100% evangélica e esportiva do sul da Bahia. O projeto nasceu, o sonho virou realidade e hoje a rádio é sucesso de audiência, com seu estúdio localizado na rua Castro Alves, número 27, na sala 4, no prédio da Galeria Tropical, no centro de Ibicaraí. A rádio conta com grandes profissionais que fazem uma diversificada programação, além de parceiros e clientes que acreditaram nesse projeto ousado e futurista. Parabéns, Web Rádio ABN. 3 anos levando música, entretenimento e esporte para você, ouvinte. Serve Bem Rede Smart e Supercenter Supermercados. Servindo bem para servir sempre. Uma equipe líder em gêneros alimentícios no atacado e no varejo. No Serve Bem Supercenter Supermercados, todo dia tem as melhores ofertas para você. A maior variedade em produtos. O atendimento que você merece. Açougue completo e hortifruti com frutas cuidadosamente selecionadas. E o pão francês quentinho de todos os dias. Serve Bem Supermercado. Rua 1º de Maio, número 40. Supercenter. Rua 2 de Julho, 237. Atacadão Martins, para compras no atacado. Rua Siqueira Campos, 34, em Ibicaraí. Eu vou comprar no Serve Bem, vou comprar no Serve Bem. É mais barato e de tudo sempre tem. O CT Movie, referência em treinamento personalizado, convida você para conhecer o Cross Movie, a tendência do mercado fitness, treinos dinâmicos, avaliação física, treinamento do core, profissionais altamente qualificados e horários flexíveis. O seu corpo não pode esperar. Venha e agenda conosco. 73-99118-3065 ou 99119-0351. Avenida Itabuna, número 82, térreo, próximo à rodoviária. Transforme sua vida e participe do Cross Movie. Treinamento em grupo com valor que cabe no seu bolso. CT Movie, movimento que gera resultado. Mova-se conosco. Web Rádio ABN, sonho que virou realidade. Web Rádio ABN, a primeira rádio gospel da cidade. Web Rádio ABN, sonho que virou realidade. Web Rádio ABN, a primeira rádio gospel da cidade. Web Rádio ABN, a nossa família trabalha para abençoar a sua. Programa Bola na Rede. Apresentação: ABN. Muito bom dia, torcedor, muito bom dia, internauta, telespectador da nossa TV ABN pelo Facebook, muito bom dia para você, ouvinte, que nos ouve através do nosso site oficial, www.webradioabn.com.br, muito bom dia para você que nos ouve através dos aplicativos Radionet, CX Rádio e Rádios Online Brasil, muito bom dia para você que também baixou o nosso aplicativo, o aplicativo da Web Rádio ABN lá no Play Store. Ontem fizemos um tutorialzinho, compartilhamos com a galera aí, foi bom o número de pessoas que baixaram. Se você ainda não baixou, passe lá no Play Store e baixe o Web Rádio ABN, o nosso aplicativo bastante intuitivo na palma da sua mão, tá certo? Muito bom dia para vocês, estamos chegando com o programa Bola na Rede, o informativo mais completo do horário, recheado sempre, claro, você já sabe, com as melhores e mais importantes informações do dia. A nossa Web Rádio localizada aqui na rua Castro Alves, número 27, Galeria Tropical, sala de número 4, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8, Bola na Rede, o programa que você gostou e continua ouvindo. Bola na rede é gol, bola na rede, bola na rede é gol. Leva sai. Programa Bola na Rede. Apresentação: ABN. Super Rádio ABN, o sonho que virou realidade. Muito bem, Super Rádio ABN, o sonho que virou realidade, agora pontualmente. 7 horas e 2 minutos. 7 horas e 2 minutos, tempo e temperatura em Ibicaraí. 22 graus.
Umidade relativa do ar, 96%. Aí, 22 graus de temperatura, umidade relativa do ar 96%. Estamos aqui. Hoje é quarta-feira, 22 de abril de 2020, agora 7 horas e 2 minutos. Eu sou a BN, esse é o nosso programa Bola na Rede. Estamos aqui fazendo aquilo que a gente gosta para quem gosta daquilo que a gente faz. Um forte abraço para você ligado com a gente em qualquer lugar desse mundo pela internet no www.webradioabn.com.br. Lá no nosso site oficial tem o chat, onde você pode deixar o seu recado e a gente vai estar colhendo aqui no computador de número 2 para mandar para o ar a sua mensagem, a sua participação. Você também pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, 73981002221. 73981002221 é o nosso WhatsApp. Você manda a sua mensagem e a gente coloca no ar. O programa também você pode ouvir através dos blogs superblogdoabn.blogspot.com, que é o nosso blog, e também através do blog Ibicaraí Política, no endereço ibicaraipolitica.blogspot.com, é o blog do nosso amigo André Luiz Evangelista, tá certo? Então o programa chegando e, claro, abrindo espaço para você participar com a gente de onde quer que você esteja, com quem você esteja, pode mandar uma mensagem dizendo o seu alô, a sua opinião, e a gente vai estar mandando pro ar aqui, tá certo? Onde quer que você esteja, a Web Rádio ABN chega através das ondas da internet, exatamente. E agradecer aí a galera que ontem nós compartilhamos, fizemos um tutorialzinho informando como as pessoas podem fazer para baixar o nosso aplicativo. Tá lá no nosso canal no YouTube, TV ABN Bicaraí, também lá no nosso blog, Superblog do ABN, e nós compartilhamos aí nos grupos e nos contatos de WhatsApp que nós temos aqui. Então, se você quer também saber como, manda o WhatsApp pra gente aí, 73981002221, e a gente vai estar mandando esse tutorialzinho para você. E todos os dias a nossa web rádio também confecciona um podcast informativo sobre os dados do Covid-19. E a gente envia também para todas as pessoas que nós temos nos contatos. Se você quiser receber também diariamente esse podcast, entre em contato com a gente, o WhatsApp é o mesmo, tá certo? Estamos chegando em nome da Ligue Max, o seu provedor de internet de Bicaraí para o mundo, agora também com fibra ótica. Telefone 73-3242-2609 e o WhatsApp 98167-3443, Avenida São Vicente de Paula, número 153, no centro de Ibicaraí. Grêmio Lanche, o melhor sanduba da praça. O telefone para contato 82429949. Nesse momento de pandemia, o Grêmio está atendendo delivery, entregando em seu domicílio sem cobrar um centavo a mais por isso. Você liga, faz o pedido e a equipe competente do Grêmio vai anotar e entregar. O telefone WhatsApp 82429949. Açougue do Júnior, Mercado da Carne Box 1, aceitando encomenda de carnes para churrasco de segunda a sábado. Telefone 81600462. Pizzaria Primeira Opção, atendendo agora também na período de pandemia, a delivery, entregando na sua residência, agora também com a oferta do açaí. O delicioso açaí você encontra lá na Pizzaria Primeira Opção. E tem promoção de pizza, hein, nesse período. Pizza grande, R$ 23,00 com refrigerante de 1 litro, tá certo? Faça o seu pedido, 3242-3900. Café Artes, o melhor café da cidade. Ricardo e a Dilma Morim agradecem pela sua preferência. O Café Artes também está servindo aí, entregando aqui no centro. Você liga, faz o seu pedido, 9157-7315. Farmácias Pires, tradição de mais de meio século em Bicaraí, agora também com atendente farmacêutico diretamente no balcão. Farmácias Pires aqui em Bicaraí, no comando do Gilvan Pires e toda a sua equipe. Também com a gente a Pizzaria Gourmet. Pizzaria Gourmet, nossos amigos Sheila e Joey Valença. A Pizzaria Gourmet fica ali ao lado do posto Esso, no centro da cidade, funcionando a partir das 18 horas. Telefone 981 11 25 16. Pizzaria Gourmet, tá certo? 7 horas e 6 minutos. Programa Bola na Rede. Apresentação: ACM, o mais da galera. Sou eu, feliz da vida, fazendo aquilo que gosto, para quem gosta daquilo que faço, aqui pela nossa Web Rádio ABN, um sonho que virou realidade. Olha, 23 de abril, hein? Dia do descobrimento do Brasil. Hoje faz 520 anos do início da nossa grande história. Na realidade não foi descobrimento, né? Os livros de história nos contam descobrimento, mas como é que você descobre algo que já tem moradores, né? Então nós já tínhamos os índios
presídios, os nossos moradores aqui, e o Brasil foi encontrado, podemos assim dizer, por Portugal em 23 de abril de 1500, hoje completando, portanto, 520 anos aí da chegada dos portugueses aqui no Brasil, tá certo? Vamos que vamos, destacando no programa de hoje. Olha, a CBF quer testes em jogadores de 180 times para auxiliar em estudos de prevenção ao coronavírus no país. Envolvida em análise de um calendário a cada dia mais imprevisível, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, planeja auxiliar as autoridades de saúde nos estudos do coronavírus dentro do Protocolo Médico Nacional. A entidade prevê os testes em jogadores e familiares que morem na mesma residência. O staff de 180 clubes pelo país, das séries A, B, C e D, do masculino, e mais 52 do feminino. Os dados serão enviados ao Ministério da Saúde. São 2 objetivos com a realização dos testes. Um deles, claro, identificar no teste de anticorpos a condição de cada atleta. O outro, fazer um estudo de prevenção setorial e analisar o perfil dentro do grupo de atletas. A intenção é proteger este segmento sem comprometer outras pessoas, o que significa manter precauções de contato com o vírus. Olha, eu acho que é uma ação válida, certo? É uma ação válida desde que custeada pela própria CBF. O ex-atacante Pedrinho, agora comentarista, e diga-se de passagem, um dos melhores dessa nova safra aí, ele teve uma opinião contrária lá no programa do Sport TV, dizendo por que o futebol teria superioridade na frente dos brasileiros comuns. Mas na realidade aí não é o governo que está fazendo os testes nos jogadores, é a entidade, a CBF, que vai custear, ou os clubes, não sei, né, que vão custear. Então são entidades privadas. A gente talvez poderia fazer uma crítica nesse sentido se fosse o governo que estivesse custeando. Aí seriam nós que estavam custeando os jogadores, e enquanto nós mesmos não teríamos esse direito, né? Então eu entendo dessa forma aí. É louvável a atitude, né? O calendário ainda não tem data prevista, mas todos os cuidados estão sendo tomados para que, quando tiver condições, a gente possa ter segurança para voltar aos trabalhos, né? Não só no futebol, mas em qualquer segmento. Olha, o presidente do Bahia diz que prejuízo é incalculável. A paralisação do futebol brasileiro tem gerado grandes perdas de receitas para clubes devido à pandemia do coronavírus em quase todo o mundo. Ontem, o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, que, diga-se de passagem, vem fazendo um excelente trabalho, participou da live do Bahia Notícias e comentou o impacto negativo da situação nos cofres do clube. De acordo com o dirigente, o clube tem sofrido com a queda das receitas, como o pagamento dos direitos de transmissão dos jogos do time, além da queda para zero da venda de ingressos nas bilheterias e a inadimplência pelo sócio torcedor. É um efeito cascata, né? Então o futebol parou, o clube automaticamente não joga, não jogando não tem jogos transmitidos, não tendo jogos transmitidos não recebe dinheiro da TV, né? Não tendo jogos também não tem bilheteria. Os patrocinadores também atrasam os seus patrocínios e é um efeito cascata. Agora, se é ruim para os clubes que têm um orçamento gigantesco, imagine para o cidadão comum. O cidadão comum que levantava 3, 4 horas da manhã para ir vender o seu salgado, para ir fazer a sua correria e que não está podendo fazer, que não tem carteira assinada, que não tem segurança. Imagine, se está ruim para quem tinha um orçamento de 90 milhões, imagine para quem tem que lutar todo dia para tentar conseguir 10, 15, 20 reais para botar o feijão na mesa. É complicada a situação, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vê a problemática de uma maneira diferente. Bom dia para o Matheus Castro, chegando com a gente. Seja bem-vindo aí ao nosso programa Bola na Rede, o informativo mais completo do horário. Programa Bola na Rede. Apresentação. Tá certo então, agora pontualmente 7h11. Olha, Mano Menezes disse ao Corinthians que Thiago Nunes deve continuar. Isso mesmo. Mano Menezes respondeu às sondagens para assumir o Corinthians, afirmando aos emissários do clube que o melhor caminho a seguir é manter Thiago Nunes até o final do ano. O jornalista Juca Kfouri publicou na semana passada que Mano foi sondado. De fato, foi, segundo fontes do Parque São Jorge, o treinador campeão paulista invicto em 2009 e da Copa do Brasil na mesma temporada indicou
indicou a permanência de Thiago Nunes. Importante ressaltar que não houve proposta, apenas sondagem. É aquele velho negócio, né? O presidente vai a público, diz que o treinador está mantido, mas os seus companheiros vão sondando outros nomes, buscando informações. O Mano Menezes agiu correto. O Thiago Nunes está empregado, deixou um trabalho de sucesso no Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, campeão estadual, certo? Para poder arriscar num outro grande clube que é o Corinthians, mudando toda uma estrutura de futebol. O Corinthians vinha de anos vitoriosos com um esquema retrancado, fechado, e conseguia um gol, segurava a sua defesa, era um dos melhores do Brasil. A diretoria a público foi e disse que queria mudar isso, até porque o torcedor estava cansado desse esquema que deu resultado ganhando os 3 últimos campeonatos paulistas, ganhando Copa do Brasil, ganhando Libertadores, ganhando Mundial, ganhando Brasileiro, mas chegou um momento que parou, né? O torcedor se cansou daquele modelo e a proposta de mudança foi clara. O Thiago Nunes, com um estilo de jogo ousado, totalmente diferente no Atlético Paranaense, vem para o Corinthians e precisa mudar uma metodologia e uma mentalidade. Alguns jogadores chegaram, como o caso do Luan, mas ainda não renderam e o esquema ainda não encaixou. Acredito eu também que a melhor maneira é manter o treinador. Manter o treinador, independente do insucesso no Campeonato Paulista, restando 2 rodadas, o Corinthians está fora da zona de classificação, certo? O Corinthians foi eliminado da pré-Libertadores pelo Guarani do Paraguai, mas o Corinthians tem condições de reverter a situação com o Thiago no comando. É ter calma, é ter cautela, porque no Brasil, infelizmente, a melhor maneira, a mais fácil, a mais prática é sempre trocar o treinador. 7 horas e 14 minutos. 7 horas e 14 minutos em nome da Comercial Bike. Se é bicicleta, vem aqui. Variedades, venha conferir. IBBike, seu espaço de lazer e saúde, completo com oficina especializada em ferramentas profissionais e com o melhor mecânico da cidade, Adilson Piaba. Uma completa linha de bicicletas para crianças e adultos. O melhor em equipamentos e acessórios para sua bike. Fone 73 98119 8500. Aceitamos todos os cartões. Venha fazer seu carimbo e sua chave na IBBike. Fazemos todos os tipos de carimbo simples a CNPJ em apenas 10 minutos. Também fazemos cópia de chave de carro e moto. Venha conferir nossas novidades. Gessé Matos e equipe agradece a preferência. Rua 2 de Julho, ao lado do Super Center. IBBike, pedalando juntos para uma vida melhor. Super Rádio ABN, o sonho que virou realidade. Muito bem, Super Rádio ABN, o sonho que virou realidade. O nosso estúdio localizado aqui na rua Castro Alves, número 27, Galeria Tropical, sala de número 4. E você tem o programa Bola na Rede de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã. Momentaneamente, nesse período de pandemia, não estamos apresentando o programa O Craque Nunca Morre, que é todos os sábados, mas logo logo a gente vai estar voltando com o programa, tá certo? Bom dia para o Jackson Santos, também chegando, marcando presença na nossa live. Lembrando que você pode participar através do site oficial www.webradioabn.com.br. Você pode também participar através do WhatsApp 73981002221 ou através da nossa live na TV ABN, no Facebook Adalto Brasileiro do Nascimento. É o nosso Facebook, o programa é transmitido ao vivo também por lá. Muito bem, 7 horas e 16 minutos, vamos que vamos, dando sequência no show de informações, hein? Jornal diz que Barcelona tem ofertas da Inter de Milão e do Tottenham da Inglaterra pelo volante Arthur, ex-Grêmio. O Barcelona teria 2 grandes ofertas da Inter de Milão e do Tottenham pelo volante Arthur para a próxima temporada. A informação é do jornal Mundo Deportivo, que estampa o ex-jogador do Grêmio na capa de sua edição desta quarta-feira. Pessoas próximas ao brasileiro, no entanto, dizem que ele não foi procurado por outros clubes. A intenção de Arthur, que está em sua segunda temporada no Barcelona, seria permanecer na equipe e negociar uma renovação de contrato. Seu vínculo atual vai até junho de 2024. Durante a quarentena, ele iniciou aulas de catalão. O Arthur foi aquele caso, né, que chegou, se encaixou na equipe do Barcelona, que nos últimos anos já vem aí
numa queda, né? Não é mais aquele Barcelona vistoso, aquele Barcelona que sobrepujava sobre todos os adversários, tem perdido jogos, tem ganho jogos com dificuldade, mas o Arthur se encaixou bem, e é uma das peças que mantém aquele nível daquele toque de bola no meio campo do time do Barcelona, visto que o Xavi e o Iniesta, que eram os maestros, né, saíram do clube, hoje jogando fora, o Iniesta nos Estados Unidos, o Xavi no Catar, né, ambos pretensão de serem treinadores, mais provável que o Xavi seja o próximo treinador, e o Barcelona trouxe o Arthur, que se encaixa nesse projeto, e trouxe também o Vidal, que é totalmente o oposto, volante pegador, brucutu e tal, mas que tem seus valores também. E aí, devido à troca de treinador, devido à instabilidade, os dois acabaram reversando ali momentos de titular, momentos de reserva, algumas vezes nem para o banco ia, mas o Arthur, eu acredito que não deva ser negociado pelo Barcelona, até porque o Barcelona nessa temporada pretende dar uma reforçada no seu elenco, e nada melhor do que manter as peças que mantêm a tradição do clube, que é a posse de bola, é criatividade, né? Vamos aguardar para ver. Iraci Menezes, bom dia para você também, seja bem-vindo à nossa live no Facebook, na TV ABN. Olha, o futebol nas Ilhas Faroe voltará no dia 9 de maio. O campeonato das Ilhas Faroe já tem data para começar, 9 de maio, 2 meses após o previsto, com um pequeno país de 52 mil habitantes no Atlântico Norte, obtendo sucesso no controle à pandemia do Covid-19. O futebol se prepara para o retorno às atividades, mas sem abandonar as medidas de precaução. Em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, o zagueiro espanhol Pedro Tarancón explicou as condições para a realização de partidas no arquipélago formado por 18 ilhas, situado entre a Islândia e a Escócia. Entre as medidas protetivas, há uma que chama a atenção, os jogadores serão proibidos de cuspir e assoar o nariz no gramado. Seria cômico se não fosse trágico, mas é verdade. Ilhas Faroes, portanto, é um arquipélago com 18 ilhas entre a Islândia e a Escócia, 52 mil habitantes, estará voltando às atividades do futebol no próximo dia 9. 7 horas e 19 minutos. Muito bem, 7 horas e 19 minutos, em nome da JK Distribuidora de Gás e Água Mineral. Ô João, o bujão acabou exatamente na hora que eu tava cozendo o feijão. Mulher, procura aí o telefone da JK Distribuidora de Gás, que é o gás mais barato da cidade. Seu gás acabou? Não se preocupe. JK Distribuidora Liquigás. Compre e pague no cartão. R$70 o gás. Telefone para contato 3242-3313, 98126-4780, 99836-7806. JK Distribuidora de Gás e Água Mineral. Apresentação. ABN, o mais da galera. Super Rádio ABN, o sonho que virou realidade. Sou eu, feliz da vida, fazendo aquilo que gosto, para quem gosta daquilo que faço, aqui pela nossa web Rádio ABN, o sonho que virou realidade. Um forte abraço para você, onde quer que você esteja. Estamos aqui fazendo aquilo que a gente gosta, para quem gosta daquilo que a gente faz, aqui pela nossa web Rádio ABN, o sonho que virou realidade, tá certo? Vamos que vamos, dando sequência no show de informação, porque a informação interessa. Presidente do Cruzeiro critica contrato de Fred citando conto infantil, rapaz. Presidente interino do Cruzeiro, José Dalai Rocha, comentou sobre o contrato feito entre Cruzeiro e Fred ainda em 2017 e rompido no começo deste ano. Ele utilizou o conto infantil de Chapeuzinho Vermelho para citar o quão prejudicial foi o acordo para os cofres da Raposa. Além disso, se mostrou confiante sobre a vitória do clube na disputa sobre a multa de 10 milhões de reais. A entrevista de Dalai foi ao canal do jornalista Jorge Nicola. Dalai, que está prestes a deixar o posto de presidente até o fim de maio, disse que as chances do Cruzeiro são as mesmas de Chapeuzinho Vermelho contra o Lobo Mau em um contrato desse tipo. O contrato, se você não lembra, o Fred estava no Atlético Mineiro e para assinar com o Atlético Mineiro, como ele era cruzeirense de infância, houve uma cláusula colocada no contrato
de que ele não poderia sair do Atlético e ir diretamente para o Cruzeiro. Se ele o fizesse, ele teria que pagar uma multa de 10 milhões de reais. Esta era a cláusula que existia com o Fred no Atlético para não ir para o Cruzeiro. Resultado, o Cruzeiro sondou o Fred se encantou com a proposta do Cruzeiro, até por ser cruzeirense e também pelo alto salário, ganhava quase 1 milhão, e o Cruzeiro disse para o Fred disse para o Cruzeiro, melhor dizendo, tem uma multa, se eu for direto para vocês, eu tenho que pagar 10 milhões. O Cruzeiro disse que a multa seria inconstitucional e que o Fred podia quebrar o contrato, que ele assumiria a bronca, e se fosse de pagar a multa, o Cruzeiro pagava. Resultado, o Fred saiu do Atlético, foi para o Cruzeiro, gerou todo aquele desconforto. Depois o Fred ficou no impasse da multa, empurrou com a barriga e agora o Atlético está cobrando a multa, o Fred está sendo indiciado e passa a bola para o Cruzeiro. Por isso é que o presidente aí, o Dalai, diz que é o conto do Chapeuzinho Vermelho com o Lobo Mau e que o Cruzeiro nesse caso é o Chapeuzinho Vermelho. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Muito bem, 7 horas 23 minutos, você está na melhor web rádio ABN, o sonho que virou realidade. Web Rádio ABN, o sonho que virou realidade. Web Rádio ABN, a primeira rádio gospel da cidade. Web Rádio ABN, o sonho que virou realidade. Web Rádio ABN, a primeira rádio gospel da cidade. ABN, a nossa família trabalha para abençoar a sua. Super Rádio ABN, o sonho que virou realidade. Programa Bola na Rede. Apresentação ABN. ABN, o mais da galera. Sou eu, feliz da vida, fazendo aquilo que gosto, para quem gosta daquilo que faço, aqui pela nossa web rádio ABN, o sonho que virou realidade. Hoje é quarta-feira, 22 de abril de 2020, 7 horas 24 minutos. Este é o programa Bola na Rede, o informativo mais completo do horário. Em tempo de pandemia a gente vai se virando, né? O programa não pode parar e a gente vai tentando trazer informação, mesmo com a bola sem rolar, com o esporte sem acontecer. Olha, presidente descarta retorno de Escudeiro ao Vitória. O argentino Damián Escudeiro não retornará ao Vitória, ao menos não enquanto o presidente Paulo Carneiro estiver à frente do clube. Em entrevista no último domingo, dia 12, o mandatário rubro-negro falou sobre o argentino. Para PC, não há chance de Damián Escudeiro voltar a jogar no Leão. Segundo o dirigente, a chance é zero. Escudeiro atuou pelo Vitória nas temporadas de 2013, 2014, 2015. Escudeiro é aquele bom jogador argentino, mas que sofre muito com contusões e nunca conseguiu entregar tudo o que era possível. Jogou no Brasil também no Grêmio, parece no Atlético Mineiro, mas nunca conseguiu ser unanimidade. Sofria muito com contusões, mas é um jogador que tem potencial sim, o Damián Escudeiro. Vamos que vamos, dando sequência no show de informações para você. Após desfazer o time sub-23, Bahia vai incorporar alguns atletas do time ao time profissional. Após anunciar o fim do time de transição, o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, declarou que alguns jogadores serão integrados à equipe principal. Segundo o mandatário, quando o futebol brasileiro retornar às atividades, a tendência é que ocorram 3 jogos por semana e para isso o time necessitaria de um elenco mais numeroso. Já sobre o técnico Dado Cavalcante, que dirigia o time de transição, Belintani revelou que foi oferecido um cargo no clube para auxiliar a comissão técnica da equipe principal. Porém, o comandante preferiu seguir na carreira de treinador e buscar oportunidade em outro clube. Eu vinha falando aqui nos programas desde o início do ano que a bagunça do calendário do futebol brasileiro fez bem em algum momento para Bahia, Vitória, Atlético Paranaense, enfim, algumas equipes que entenderam a necessidade de ter 2 plantéis, 2 times em ação. Os jogos da Copa do Brasil, os jogos da Copa do Nordeste, os jogos da Sul-Americana, os jogos da Libertadores, quem estava por lá, e os jogos do Campeonato Estadual. Ou seja, muitos jogos nesse início de ano
e uma equipe só para jogar esses jogos seria complicado. Então Bahia, Vitória, Atlético Paranaense, o Atlético já vem fazendo isso há um bom tempo, montaram as suas equipes sub-23, ou seja, jogadores até 23 anos, né, jogadores da base e outros jogadores já do elenco, mas que não eram tão aproveitados, formou uma equipe sub-23 para a disputa exclusivamente do campeonato estadual, e estava dando certo, tanto para a Bahia como para a Vitória. Mas o Bahia agora resolveu, até por cortar gasto diante da pandemia, acabar com o time sub-23. A dúvida que me fica aqui é a seguinte: há um limite de inscrições de jogadores para a disputa dos estaduais. Provavelmente, né, o Bahia não tinha inscrito todos os jogadores do elenco principal para a disputa do estadual, até porque o elenco principal estava dando prioridade à Copa do Brasil e também à Copa do Nordeste, que são competições mais importantes, e a Sul-Americana. Porém, e agora? Acabando o time 23, né? Alguns jogadores serão dispensados, outros serão incorporados, o elenco vai ser um só. Como é que vai funcionar? Vamos aguardar para ver. O time 23, tanto do Bahia como Vitória, tinha apresentado bons jogadores, bons talentos, que certamente vão ser aproveitados no time principal. Então, de repente, isso pode virar uma tendência, né, para começo de ano, as equipes incorporarem aí o sub-23, dando oportunidade a jogadores da base, jogadores que ainda não têm uma casca para estar realmente na temporada toda, tendo experiência de jogarem pelo time no campeonato estadual. Foi uma boa pedida, graças à bagunça do futebol brasileiro. A gente já comentou isso por aqui. Muito bem, vamos que vamos, 7 horas 28 minutos. Esse é o programa Bola na Rede, o informativo mais completo do horário. Programa Bola na Rede. Apresentação. Olha, o Vitória anuncia acordo coletivo de trabalho para funcionários, hein? Para amenizar o prejuízo financeiro por conta da interrupção das atividades esportivas no país, o Vitória anunciou ontem um acordo coletivo de trabalho com o Sindicato dos Empregados e Entidades Culturais Recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional. Os jogadores do time profissional, no entanto, não serão afetados pela medida. Agora o Vitória fica autorizado a antecipar as férias do trabalhador, que deve ser comunicado com pelo menos 48 horas de antecedência. Se eu sou um funcionário do Vitória, eu não aceitaria redução de 1 centavo nos meus vencimentos. Por quê? Porque o presidente, a maior autoridade do clube, foi a público e disse que ele não aceitaria reduzir o seu salário. Se não aceita reduzir o salário do presidente, o presidente também não tem moral para reduzir o salário de nenhum que esteja abaixo dele, tá? Espero que continue assim, vamos aguardar para ver. Olha, o Corinthians dá crédito a quem comprou ingresso para jogos adiados, mas nega reembolso. O Corinthians informou que concederá um crédito, mas não reembolsará os torcedores que compraram ingressos para as partidas contra Ituano e Palmeiras pelo Paulistão. Para evitar a disseminação do novo coronavírus, o primeiro jogo ocorreu com portões fechados e o segundo foi adiado. A decisão do Corinthians é baseada na medida provisória 948/2020, publicada no Diário Oficial da semana passada. Ela desobriga a devolução do dinheiro em caso de cancelamento de serviços, eventos, incluindo shows e espetáculos. Para isso é preciso que o consumidor receba créditos para novas compras ou o evento seja remarcado. Quem comprou ingresso com antecedência é porque tem condições, né? O torcedor comum dificilmente faz loucuras assim, e o Corinthians está usando aí a medida provisória para segurar, até porque nesse momento de pandemia, né, todo o compromisso que for adiado ou suspenso será benéfico. E o São Paulo? O São Paulo cria aplicativo oficial do clube com serviços, conteúdo e vendas em busca de receitas. O São Paulo criou um aplicativo oficial do clube em busca de novas receitas e engajamento com a torcida. Em desenvolvimento há meses, o aplicativo do São Paulo será uma plataforma de conteúdo com serviços, notícias, venda de produtos e venda de ingressos, entre outros. O aplicativo do São Paulo será gratuito e já aparece na loja virtual dos dispositivos iOS.
Tá aí uma boa pedida, viu? Os demais clubes deveriam copiar essa ideia aí. Nada se cria, tudo se copia. Por certo, São Paulo viu também de alguém aí pelo mundo, mas é uma boa pedida. Hoje tudo é internet, né? O ingresso você compra pela internet, você assiste os jogos pela internet, a nossa web rádio é na internet. Ainda tem gente aí que dizia que rádio pela internet ninguém ouve, mas deixa pra lá, né? Então os clubes precisam tocar essa ideia aí. O aplicativo próprio de cada clube, com os links para se comprar nas lojas oficiais, para se comprar os ingressos, para ter contato com o seu clube de coração, seria realmente uma boa pedida. Parabéns para o São Paulo aí pela iniciativa. 7 horas e 32 minutos. Farmácia Pires, há mais de meio século, colocando o cliente em primeiro lugar. Completo sortimento de medicamentos, perfumaria e higiene pessoal, sempre com os melhores preços e melhores condições de pagamento. Agora prestando serviço de atenção farmacêutica diretamente no balcão. Funcionamos todos os dias da semana. Farmácia Pires, sempre cuidando da sua saúde. Em Ibicaraí, Avenida São Vicente de Paula, número 195, Centro. Telefone 3242-1061. Farmácia Pires. Agora nossa água tá melhor. Contas em dia, serviços de qualidade, limpeza dos rios, construção da barragem, fiscalização do desmatamento. Sai, em crescimento. Sai, em crescimento. Agora nossa água tá melhor. 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 Programa Bola na Rede. Apresentação: ABN. Super Rádio ABN. O sonho que virou realidade. Muito bem, Super Rádio ABN, o sonho que virou realidade. O programa Bola na Rede, o informativo mais completo do horário. Programa Bola na Rede. Apresentação: ABN. Vamos que vamos, dando sequência, hein? Palmeiras pede mais tempo ao Nacional para pagar parcela da contratação de Matias Vinha. O Palmeiras solicitou ao Nacional do Uruguai mais tempo para cumprir as obrigações financeiras restantes pela contratação do lateral esquerdo Matias Vinha. O atleta de 22 anos foi contratado pelo Verdão no dia 31 de janeiro. O acordo foi fechado em 16,5 milhões de reais, na época em 3 vezes. Após acordo com os uruguaios, a diretoria do Palmeiras pagou 2/3 da parcela de março. O restante seria pago em abril, mas o Verdão negocia para quitar esse valor no segundo semestre. É aquele velho problema, né? Do efeito cascata. Deixou de jogar, deixou de ter jogos transmitidos, deixou de receber da cota de TV, deixou de lucrar com bilheteria, patrocínio para de entrar, as contas não param de vencer. É preciso jogo de cintura para fazer estas negociações aí. Não é só o Palmeiras não, viu? É todos os clubes. Estaciona renovação do Santos com Yuri Alberto. As negociações entre Santos e Yuri Alberto para renovar o contrato do atacante estão paralisadas em meio à pausa do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus. Com contrato até o fim de julho deste ano, Yuri Alberto tem um futuro incerto, apesar de querer permanecer no Santos. O elenco neste momento está de férias, antes reserva e pouco utilizado. Yuri Alberto chamou a atenção do técnico Gesualdo Ferreira e virou titular do Santos no clássico contra o Palmeiras. As negociações estão paradas nesse momento. Olha, com sintomas do coronavírus, massagista do Flamengo está internado na CTI. O massagista Jorge Luiz Domingos, de 68 anos, conhecido no Flamengo como Jorginho, está internado na CTI de um hospital da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, com suspeita de Covid-19. Seu estado é considerado grave. Ele é funcionário do clube desde 1981. Jorginho fez o exame do coronavírus, mas o resultado ainda não saiu. Os sintomas são compatíveis com o Covid-19. Assim como os outros funcionários que trabalham no Ninho do Urubu, ele estava de férias.
é uma doença que não escolhe, seja atleta, seja treinador, seja massagista, seja cidadão comum, torcedor, todos estão aí e a gente tem que realmente se cuidar e se proteger. Olha, o Fluminense faz doação de 443 cestas básicas para funcionários. O Fluminense está fazendo doações de cestas básicas para ajudar os seus funcionários que ganham até 4 salários mínimos durante a pandemia do coronavírus. O clube comprou em uma rede atacadista 443 cestas que começaram a ser distribuídas na última quinta-feira em Laranjeiras e Xerém. Já foram entregues 324 e as restantes serão entre sexta e segunda-feira. As cestas contêm mantimentos para um mês e contam com itens como arroz, feijão, macarrão, fubá, linguiça, molho de tomate, açúcar, por exemplo. Tá uma boa medida também dos clubes. Muitas pessoas que trabalham nesses clubes são pessoas comuns como nós, faxineiras, zeladores, porteiros, pessoas que ganham ali de 2 a 3 salários mínimos e às vezes até menos, né? E nesse momento de pandemia, né, essas pessoas precisam realmente ser ajudadas pela entidade, pelo clube. Parabéns ao Fluminense aí. E o Botafogo pode ter concorrência do Inter por John Obi Mikel. Rapaz, o Botafogo pode ter concorrência do Internacional de Porto Alegre pelo volante Obi Mikel. O volante se tornou alvo do alvinegro carioca após fracassarem as negociações por Yaya Touré. O nigeriano rescindiu em comum acordo seu contrato com o Trabzonspor da Turquia e está livre no mercado. Mikel se transferiu ao Trabzonspor em junho do ano passado e tinha contrato até maio de 2021. O jogador discordou das medidas sanitárias adotadas na Turquia no início da pandemia e decidiu deixar o país. A Turquia havia decidido prosseguir com o seu campeonato com partidas sem público. Daí o Obi Mikel ainda nessa negociação, é um volante que ainda tem mercado na Europa. Acho difícil, acharia mais fácil o Yaya Touré, que até já está nos 36. O Obi Mikel tem 32 para 33 anos. Então é uma negociação complicada, mas tomara que dê certo. O Botafogo, com o Sidoff deu certo, já está com o Honda aí também, que vamos torcer que dê certo. É o futebol brasileiro sendo visto como vitrine para jogadores da Europa, mesmo que sejam em fim de carreira, né? O Sidoff veio, muita gente tinha dúvida e o Sidoff brilhou, né? Abrilhantou, podemos assim dizer, o Campeonato Brasileiro e também o Campeonato Carioca. Olha, companheiro de Ramon na base do Cruzeiro, novo preparador do Vasco aposta no entrosamento da equipe. Ramon Menezes foi escolhido para treinar o Vasco pelo conhecimento que tem. Outro componente que reforça o entrosamento do novo treinador, Cruz Maltino, foi o staff que o cerca, o Léo Cupertino, preparador físico anunciado pelo Vasco. Ramon e Léo jogaram juntos na base do Cruzeiro entre 87 e 90. Léo acredita no entrosamento da equipe quando ocorrer a volta ao futebol. O que o Vasco precisa urgentemente fazer é colocar em dias os salários. 2020, ninguém no Vasco recebeu salário ainda, os jogadores. 2020, os jogadores não receberam ainda as férias de 2019 e os vencimentos de 2020. Já são 3 meses e meio, né? Porque hoje já é 22, já está quase dia 5, vai completar 4 meses. E aí a gente sabe que tem aquela regrazinha, acho que pelos 3 meses já valia do jogador ficar livre, porque está 3 meses sem receber. Não sei se será o caso dos jogadores entrarem na justiça contra o Vasco, mas realmente é complicado. Vamos torcer que isto possa se resolver o mais rápido possível, pelo menos amenizar. Porque nesse período de pandemia, você está sem receber salário 1 mês, já é complicado. Imagine você estar próximo de completar 4 meses sem receber salário. Não tem cristão que aguente, né? O Valtão, lembra dele? Walter, antes me olhavam torto no mercado, achando que eu ia roubar. Hoje pedem foto. Atacante mostra álbum antigo, lembra a infância na favela no Coque e fala sobre perdas e preconceitos. Muita gente não sabe o que eu já sofri. Quem não lembra do Walter, né? O Walter, revelado pelo Internacional, foi para o Porto, né? Teve bons momentos por lá, seleção sub-20, depois continuou só sendo emprestado. O Walter engordou, tinha dificuldade para manter o peso, né? Um centroavante de qualidade técnica comprovada, como gosta de dizer o Carlos Lima, mas que brigava sempre com a balança, não conseguia
conter a boca. E o Walter trouxe aí a sua história contada numa matéria que está lá no Globoesporte.com. Para vencer na vida é preciso pagar um preço, muitas vezes ele é alto. O atacante Walter aprendeu desde cedo que precisava se virar. Foi criado na favela do Coque, no Recife, e fez do talento uma forma de resistência. Ele deu uma longa entrevista ao Globoesporte.com e contou a sua história. Disse que sobreviveu como pôde e ainda luta para tocar a carreira. Punido por doping, o atacante de 30 anos vai voltar ao futebol no dia 5 de julho. Ele tomou um remédio para emagrecer com sibutramina e não joga desde 2018. Disse que sofreu nesse tempo, mas não perdeu o amor pela vida. Pelo contrário, não tira um sorriso infantil do rosto. Antes eu entrava no mercado e as pessoas me olhavam torto, achando que eu ia roubar. Hoje não. Quando vou ao mercado, as pessoas pedem para tirar foto comigo e eu venci na vida. Walter Henrique da Silva nasceu e cresceu na periferia da capital pernambucana. Ao lado dos 5 irmãos, foi criado num ambiente com alto índice de violência. Aos 7, 8 anos, vi o cara matando meu irmão, Valdemir. Sofri demais. Falei que ia dar a volta por cima, que daria uma casa própria para minha mãe, para tirar ela daquele lugar, e eu consegui. O Coque foi um dos lugares mais violentos de Recife. Tá aí um pouco da história do Walter. Walter contou que via a mãe sair de casa nas primeiras horas do dia e só chegar de madrugada. Mais do que comia, Dona Edith trazia a esperança de tempos melhores. Nesse tempo, o garoto crescia nos campinhos de várzea. Minha mãe trabalhava, mas nunca teve um trabalho de carteira assinada. Ela trabalhou muito em barzinhos e vendendo cosméticos. À noite, ela ia para os bares e trazia a janta para a gente. Enquanto ela não chegava, a gente comia apenas um pão com café. E depois, já de madrugada, ela trazia para a gente o que sobrava no bar, para a gente ter uma janta melhor. A gente nunca chegou a passar fome, mas posso dizer que passava da hora de comer. Tá aí, o Walter contando um pouco da sua história. Bom dia para o Jair Araújo, ligado com a gente também, seja bem-vindo. Assim como na vida do Coque, o início do futebol não foi tão fácil. Tudo começa pela persistência da mãe e a ajuda das madres do Hospital Português. Exatamente, um pouquinho da história do Walter, mais um brasileiro que tenta a vida melhor no futebol. No primeiro ano veio a pancada. Walter teve de se despedir do esporte. Depois de um ano a minha bolsa acabou e eu tive que sair do esporte. Isso eu estava com 11 anos. Durante os 12, 13 anos eu fiquei sem clube, só jogava lá mesmo no Coque. Mesmo assim, a vontade de virar um jogador profissional nunca saiu da cabeça do atacante. Certo dia um treinador do Santa Cruz montou uma peneira lá no Coque e eu fui fazer. Eu disse que tinha 13 anos e o treinador se assustou porque viu potencial em mim. Me aprovou logo. Mas quando chegou lá no Santa Cruz, ele me colocou logo como para treinar no juvenil. Aí eu não entrava. Com a minha mãe não tinha dinheiro para me manter na escolinha, aí eu acabei largando. Apesar da perda trágica do irmão no Coque, as raízes de Walter com o local são fortes. Isso ele não esconde. Aconteceu de tudo por lá, para o bem e para o mal. Na segunda peneira no Santa pintou a chance. Mas Deus é tão bom que outro treinador do Santa Cruz fez outra peneira no Coque e eu fui aprovado novamente. Era para ser. Quando cheguei lá, comecei a treinar com os garotos do infantil e vi que tinha condições. O professor era um cara chamado Luciano e ele gostava muito de mim. Me dava o dinheiro da passagem, do lanche para eu poder treinar. Foi o que começou a carreira do Walter no infantil do Santa Cruz. Ele contou como foi a sequência da carreira promissora depois de defender o tricolor. De lá passei no Vitória, foram 8 meses e o meu primeiro clube profissional foi o São José do Rio Grande do Sul. Cheguei lá quando tinha 15 e 16 anos. Depois de 1 ano e meio fui para o Internacional. Estourei na copinha e Deus me abençoou com a carreira vitoriosa. A luta contra a balança é um dos, se não o maior adversário de Walter. Ele se defende das críticas. Muita gente fala que o Walter gosta de comer biscoito, tomar refrigerante, tomar Danone, mas lá atrás eu não tinha condição de comprar. Sabe aqueles sucos que você dilui em pacote, em 2 litros de água, que muita gente chama de mancha-pulmão? Quando eu tomava era aquilo. Aquilo era o meu refrigerante. Hoje está uma bênção, de vez em quando vou lá, vejo meus amigos, mas perdi muitos amigos também, porque uns foram para a vida errada, enquanto eu fui
para o futebol. Se não fosse futebol, eu poderia ter ido para a vida errada também e não estaria aqui. Depois do Inter, Walter defendeu o Porto de Portugal, o Cruzeiro, o Goiás, o Fluminense, o Atlético Goianiense, o Paysandu e o CSA. Na reflexão que fez sobre a vida, disse que tudo valeu a pena. Se eu me encontrasse comigo ainda garotinho lá no Coque, falaria que seguisse o caminho. Uma pessoa que nunca roubou, nunca bebeu, não tem vício, mas que poderia ter escolhido o caminho totalmente errado. Eu vi tudo na minha vida, vi morte na frente, vi amigos virarem bandidos, eu tive muito perto das drogas no vício, mas eu só pensava em sair daquele lugar e poder comprar uma casa para minha mãe. O atacante também falou sobre a dor que carrega desde o sumiço do pai, José Amaro, há 2 anos. Tá aí, uma história bonita, né? A gente às vezes se acostuma a julgar as pessoas sem conhecer. Bom dia para o Kirley, grande Kirley, Kirlouco, ligado com a gente. A gente às vezes se acostuma a julgar as pessoas sem conhecer a sua história, né? O Walter, que sempre teve problemas com a balança, isso não é novidade para ninguém. Tá aí um relato. Não bebe, não fuma, não usa drogas, né? Vem de uma comunidade pobre, onde viu o seu irmão ser assassinado na sua frente quando ainda criança, onde viu os seus amigos muitos deles se tornarem bandidos, irem para o mundo do crime, mas manteve o foco, o intuito de ajudar a mãe. E essa dificuldade o fez ser o homem que é hoje. Mesmo tendo dificuldades agora no período da carreira, né, pelo doping, por causa do remédio para emagrecer, o Walter vai voltar ao futebol. Vamos torcer, tem muita qualidade, viu? O Walter é um centroavante que tem qualidade técnica comprovada e tomara que ele consiga continuar sua carreira. Ainda tem 30 anos, tem muita água para rodar debaixo dessa ponte. Apresentação. Muito bem, Jordan Elísio, bom dia BN, gostei da entrevista do amigo e vizinho Pila e o amigo Merica, legal, lembranças para eles aí. A entrevista está lá no nosso canal no YouTube, a gente volta e meia faz algumas entrevistas, alguns vídeos exclusivos. Eu aconselho você a acompanhar o nosso canal no YouTube, TV ABN Ibicaraí. Procure lá no YouTube, TV ABN Ibicaraí, e você vai encontrar o nosso canal com vídeos exclusivos. Os vídeos que você encontra lá, provavelmente você não vai encontrar em nenhum outro lugar. São vídeos exclusivos, são entrevistas, são transmissões que nós fazemos. E tem uma dessas entrevistas que eu bati um papo lá no estádio Euclides Rosalino dos Santos, Euclidão, com o Valdemir Rodrigues, o popular Merica, e o Pila, exatamente, o Pila Sodré. Para quem não conhece, o Pila e o Valdemir são os remanescentes, né, daquele grupo que ficava lá naquele cantinho da arquibancada. Quando você chega no Euclidão, quem conhece o Euclidão, né, você adentra o Euclidão e vem para a arquibancada, passa ali pelas cabines de imprensa, e aquela final da arquibancada tem a turma da experiência. Ficava ali o Chico Buené, que já partiu, o seu Loia, pai do Gilvan, do Cobrinha, do Zé Ivan, também já partiu, né? Ficava ali outros, né? Acrísio, enfim. Hoje, o Pila e o Merica são os dois que ainda permanecem ali. Os dois ainda vivos e permanecem ali toda a tarde, que tenha jogo ou que não tenha, que tenha treino ou que não tenha. Você tem uma certeza. Se você for no Euclidão de tarde, a partir de 4h30, 5 horas, você vai encontrar o Pila e o Merica lá naquele cantinho. O Gilvan Sapinho, que tá gordinho agora, tá chegando para a idade também, volta e meia fica por lá, né? Então a galera da terceira idade tá chegando por ali. A gente pôde um dia bater um papo com o Pila, com o Merica, relembrando exatamente os amigos que já tinham partido. O nosso trabalho no YouTube tem sido assim, de trazer imagens, coisas boas da nossa terra. Nós temos alguns vídeos aí, se você acessar, eu tenho certeza que você vai gostar, mostrando a cidade de Ibicaraí, fazendo o percurso pelas ruas da cidade, né? Volta e meia a gente ajuda alguém de fora a encontrar parentes também por aqui. Já fizemos isso algumas vezes. Então eu aconselho você a ir lá no nosso canal no YouTube, TV ABN Ibicaraí. Agora, se inscreva lá, nós já temos mais de 1.600 pessoas inscritas, e se inscreva e clique no sininho. Tem um sininho quando você se inscreve, para você receber notificação dos vídeos que a gente vem a postar. 7h50.
Inove Marketing, Estratégia e Publicidade. Na Inove tem diversas variedades como canecas personalizadas, camisas, sandálias, copos, todos personalizados. Fazemos também placas, banners, adesivos, cartazes, cartão de visita, convites, panfletos, folders e plotagem. Inove Marketing, Estratégia e Publicidade. Rua Castro Alves, número 27, Antigo Hotel Tropical, sala de número 1. Contato 73981410418. WhatsApp 73991785189. Inove Marketing, Estratégia e Publicidade. Vista seu sonho na Casa da Fantasia. Aqui você encontra uma infinidade de fantasias para crianças e adultos, com o melhor preço da região. Ligue 98181-1609 ou 99123-0485. Rua da Faculdade, 292, primeiro andar, em Vicaraí. Casa da Fantasia. Alugue aqui a sua diversão. Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Venha conhecer o espaço mais aconchegante da região, Sítio do Lomanto, um complexo de lazer perfeito, esperando por você. No Sítio do Lomanto tem toboágua, piscina natural, música ao vivo e um cardápio diferenciado para você. A mais saborosa galinha caipira, filé de tilápia empanada com batata e salada, pirarucu frito com salada e batata, bebidas diversas, tiragostos deliciosos. Sítio do Lomanto, um complexo de lazer perfeito, esperando por você. É logo ali, após o hospital, a 1.400 metros, funcionando todos os dias, das 9 às 18 horas. Programa Bola na Rede. Apresentação: ABN. ABN, o mais da galera. Super Rádio ABN, o sonho que virou realidade. Muito bem, Super Rádio ABN, o sonho que virou realidade, agora pontualmente. 7 horas e 53 minutos. 7 horas e 53 minutos, chegando quase no finalzinho do programa, mas claro, a informação ainda rola por aqui. Tricolor consegue suspensão de penhora na justiça e libera 2,8 milhões durante a pandemia. Clube faz acordo em antiga dívida de aluguel de casarão nas Laranjeiras e deixará de destinar dinheiro para processo durante 6 meses para manter pagamento em meia quarentena, né? O presidente do Fluminense, o Bittencourt, é um excelente advogado e conseguiu mais uma vitória aí, né? 2,8 milhões durante essa pandemia não serão pagos devido a processo lá de penhora da justiça e serão utilizados para pagamento dos funcionários, né? Olha, o futebol europeu tem semana de reuniões sobre o futuro. A situação pode mudar depois dessas reuniões. Encontros nesta quarta-feira na Itália e quinta no Comitê Executivo da UEFA e da Liga de Futebol da Alemanha podem começar a formar novo calendário no continente. Juntas, 6 principais ligas ainda têm 600 jogos a realizar. Então nós temos aí a Premier League, a Premier League na Inglaterra, a Bundesliga na Alemanha, né? O campeonato italiano, o campeonato espanhol, campeonato escocês, campeonato holandês, ou seja, campeonato francês, tem jogo pra caramba ainda, e ainda tem os jogos da Liga dos Campeões e da UEFA Europa League. Então são muitos jogos ainda a acontecer, quase 600 partidas. E as reuniões de hoje e de amanhã podem de repente definir ou dirigir alguma possibilidade de volta das atividades. Acho difícil para esse mês, né? Provavelmente lá para o mês de junho, porque o mês de maio já está batendo na porta. E pelo que temos visto, principalmente na Europa, os números, acho difícil voltar nesse mês de maio, né? Vamos aguardar para ver. Marcos Guilherme, do Internacional, comenta possível redução salarial. Talvez a gente tenha que ceder um pouquinho. Em participação durante o troca de passes de ontem, o meio atacante colorado também aborda o trabalho do Kudê, o argentino. Segundo Marcos Guilherme, vem fazendo um belo trabalho. Marcos Guilherme que
foi revelado no Atlético Paranaense, lembra dele? No Atlético Paranaense jogava a camisa 10, franzino, mas de boa qualidade, teve passagem também pelo São Paulo, jogou na Europa, agora está no Internacional, logo logo vai estar tomando a titularidade ali, até porque o D'Alessandro, por mais ídolo que seja, a idade, né, já não permite jogar todos os jogos, mas o Marco Guilherme tem muito potencial, com certeza. Olha, brasileiro que joga na Áustria detalha a volta aos treinos. Estamos divididos em 4 grupos de 6 jogadores. André Ramalho, de 28 anos, é jogador do Red Bull Salzburgo, da Áustria, e afirma: sensação boa demais após 5 semanas em casa. Aí, jogadores em alguns lugares do mundo, como nas Ilhas Faroe, vão voltando às atividades, né? Vamos torcer que o Eterno nos permita já termos a condição de voltarmos ao nosso lugar comum. Newton, volante, lembra dele? Revela a reunião antes da final da Copa do Brasil e justifica: derrota do Cruzeiro, estávamos no limite. Volante bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro comenta que time teve de privilegiar o brasileiro para concretizar o título em meio à decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Cruzeiro que conseguiu ali aquele embate de 2 títulos seguidos com Marcelo de Oliveira, né? E agora está passando uma situação difícil aí. Cruzeiro que esse ano joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Saudade? No dia que seria de São Paulo e River, lembre duelos com o time argentino na Libertadores. Tricolor enfrentaria o adversário nesta quarta-feira, mas o torneio foi paralisado por pandemia. Não tem como falar de São Paulo sem lembrar de Rogério Ceni, né? O maior goleiro artilheiro da história, o maior ídolo do São Paulo, que realmente deixou o seu nome marcado não só pelos títulos, pelas defesas, mas também pelos gols. Rogério marcou mais de 100 gols. Rogério, na sua carreira, tem mais gols do que muitos atacantes mundo afora, rapaz. Não é brinquedo não, viu? É muito gol realmente. Aconteceu no Fla-Flu há 20 anos. Goleiro Zete fez gol contra em vitória rubro-negra. Arqueiro tricolor reclama de falta no atacante Reinaldo. O clássico era de 2000, tá aí, há 20 anos atrás, rapaz. O Reinaldo que depois iria jogar também no São Paulo, né? Esporte deixa de receber dinheiro de parte de patrocinadores e presidente lamenta. É terrível. Sem poder fazer exigências, uma vez que os jogos estão suspensos, o clube sugere ampliar a exposição de marcas pelo tempo correspondente à paralisação. É aquilo que a gente já vem falando, o efeito cascata. Não joga, os jogos não são transmitidos, não entra dinheiro de imagem de TV. Não tem jogo, não entra dinheiro na bilheteria. E os patrocinadores que pagam para ter as suas marcas apresentadas, atrasam os pagamentos. Infelizmente. Sem proposta para atletas e em busca de boas oportunidades, o Atlético Mineiro no mercado da bola. O presidente do Galo fala sobre oportunidades interessantes que devem aparecer no mercado da bola diante da pandemia e diz que nenhuma oferta chegou ao clube. O Sampaoli já colocou lá a lista dele, Ricardo Oliveira, o De La Cruz, o Casares estão fora dos planos do Sampaoli, e o Atlético tem que fazer dinheiro com esses jogadores ou conseguir outros. O Sampaoli passou também uma listinha lá de possíveis reforços. Lucas Veríssimo do Santos é um dele. Vamos ver como é que o Galo vai se sair nessa situação. Os contratos, as contratações nesse momento é complicado, mas vamos aguardar. Olha, Botafogo aguarda auditoria externa e busca aprovação de contas mesmo com a quarentena. Alvinegro espera aparecer de empresa independente sobre números de 2019. Balanço já está no Conselho Fiscal há dias, mas a pandemia é obstáculo para outros trâmites internos. Botafogo vem naquela luta para se tornar clube empresa, né? Havendo uma boa expectativa até dentro do clube para isso, mas o momento de pandemia aí acabou dando um break, dando um freio nas negociações e nas ações. Vamos torcer que logo se resolva aí, mas é complicado realmente dar sequência nessa situação, né? É complicadíssimo. 7h59, estamos chegando ao final do programa Bola na Rede, o informativo mais completo do horário. Última notícia para você: por dinheiro dos direitos de TV, clubes entregam carta garantindo o brasileiro da Série B com 38 rodadas. Rapaz, segundo o portal UOL, os presidentes dos clubes da Série A, B do Campeonato Brasileiro enviaram uma carta à TV Globo garantindo que as duas competições serão realizadas com 38 rodadas, conforme estava previsto antes da paralisação do esporte mundial devido à pandemia de coronavírus.
De acordo com o veículo, a mensagem à empresa detentora dos direitos de transmissão dos torneios é uma estratégia das equipes para assegurar o recebimento do valor integral dos termos acordados para a exibição dos certames na televisão. Depois que o futebol parou, a Globo cogitou suspender repasses referentes ao Brasileirão, já que ainda não há data certa para o futebol voltar a ser disputado no país. Por conta disso, os times querem que a emissora, se possível, antecipe valores dos próximos meses, de acordo com os times não passem por mais apertos financeiros. Tá aí, os clubes querendo dinheiro e a televisão querendo dar uma segurada. Mas pelo menos foi confirmado aí, o Brasileiro será disputado em 38 rodadas, tanto o Brasileiro da Série A como o Brasileiro da Série B. 8 horas e 1 minuto, não há tempo para mais nada. Obrigado pelo carinho da audiência, agradecendo a Deus pelo privilégio da vida, a oportunidade de fazermos aquilo que gostamos, para quem gosta daquilo que fazemos. O programa Bola na Rede fica salvo na linha do tempo do Facebook, vai também para o nosso blog, Superblog do ABN, e para o nosso canal no YouTube, TV ABN Ibicaraí. E amanhã, se o Eterno nos permitir, a gente estará de volta. Valeu, galera, fui! Valeu, galera do Face.